me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo, não fazeis o que eu digo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamas Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou o fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem estruturada. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, Padre Valdemir, Padre Eronildo, o diácono Jurandir, Padre Severino também, não é? Que está sempre aqui nessa paróquia. Eu acompanho sempre as missas pela internet, sempre que posso. Querido povo de Deus, meus irmãos que vieram participar, obrigado pela presença. Obrigado também ao grupo que nos ajuda a rezar hoje, essa noite da novena. Com muita gratidão a gente inicia essa reflexão. Eu gostaria de comparar a nossa reflexão de hoje como se temos esta mesa bonita que estamos diante de nós. Essa mesa é a nossa oferta, é a nossa vida.
ela para nós é sinal da presença de Jesus Cristo. Mas ela, para ficar segura, ela precisa de 4 pés. Então nós vamos fazer a nossa reflexão a partir de 4 pontos, para nos ajudar a construir toda essa noite de gratidão que a gente tem para agradecer a nosso Senhor. 400 anos de paróquia. Lá nas Minas Gerais eu não tenho, as igrejas, eles dizem, olha, essa igreja daqui é antiga, é de 1800, 1850, porque eles não conhecem uma de 1621. Então, se eles conhecessem, eles saberiam o que é uma coisa antiga. Sobre a rocha firme. E aqui estamos nós. Então, quando o padre Valdemir me convidou, eu fiquei muito feliz, né? Eu disse, nossa, eu vou sim. Já estou vacinado, mas não sou eterno, eu tenho que ter cuidado, né? A eternidade vai se dar depois, quando o nosso Senhor me chamar. Por enquanto eu não sou imortal, não. Eu morro como nosso Senhor morreu, então tem que ter cuidado mesmo. Então, nesse cuidado é que a gente veio celebrar. Cuidarmos uns dos outros. Então, o primeiro pé que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar 4. O primeiro pé que eu quero ajudar na reflexão é a gratidão. Temos muito para agradecer, não é? Muito. Estarmos vivos. Agradecer ao Senhor que tem aliviado a dor de quem perdeu. Irmãos, parentes, pais, amigos. Agradecer. É o primeiro ponto que a gente vai pegar. Agradecer. Para nos ajudar a agradecer, eu vou pedir ao grupo de canto para nos ajudar. Eles vão cantar só o primeiro refrão do hino de São Lourenço, só o primeiro verso. Para que a partir dali a gente pense o que queremos agradecer. Pode ser assim? O vosso povo que vos ama, vem contemplar com devoção. Do vosso corpo a viva chama, vosso abrasado coração. Aqui estamos nós para contemplar. O vosso povo que vos ama, vem contemplar. Contemplar é entrar na cena, imaginar o que estava acontecendo naquele momento. É imaginar a igreja que estava nascendo. Os primeiros anos da igreja, os primeiros 300 anos. Havia muitos pobres por toda parte. Havia o esmoler do Papa, que era São Lourenço. Ele que era responsável de ser o esmoler, de recolher os donativos para distribuir aos pobres. Olha que bonito. De recolher as esmolas. Era o trabalho dele. E esse moço se vê obrigado e perseguido. O Papa tinha passado pela Espanha de viagem lá e conheceu Lourenço jovem. Quando Sisto foi eleito, o Papa trouxe Lourenço para trabalhar na equipe dele em Roma. Ele nasceu em uma pequena cidade da Espanha que chama Huesca, com H, Huesca. Cidade pequena de interior onde ele nasceu. Mas um moço simples, dedicado e estudioso, mas muito simples, cidade simples. E ali ele foi chamado para trabalhar. E a gente observa, eu quero contemplar essa vida com devoção, com carinho. O vosso corpo, Lourenço, que é entregue, a gente quer agradecer. O vosso corpo que aviva, do verbo avivar, que aumenta a chama que a gente recebeu no batismo. Olha que bonito. O vosso corpo que aviva a chama do vosso abrasado coração. Então, o coração da gente está em Brasil, está abrasado. Está em coração de brasa. A gente vem para a festa, por isso que esse povo todo está aqui, porque o coração está aquecido.
e um corpo concreto, humano, que aviva a chama que a gente recebeu no batismo. Então nós temos que primeiro agradecer pelo batismo que nós recebemos, por fazermos parte do povo de Deus, povo que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus quer tanto bem. Por isso estamos aqui, agradecer. Essa deve ser a maior atitude nossa. Senhor, obrigado por me ajudar a passar por essa tempestade que temos passado. E ao mesmo tempo a graça de Deus não ter faltado a ninguém está aqui estampada. Graça de Deus, presente de Deus, dedicação dos paroquianos e dos padres que aqui trabalham. Vamos então para o refrão. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, sois fanal do mundo inteiro e sois luz nos corações. Sois fanal do mundo inteiro e sois luz nos corações, e sois luz nos corações. São Lourenço, padroeiro. Padroeiro é quem recebia o padroado. Era aquele que deveria proteger aquela porção de terra, aquelas pessoas. E aqui foi dado a São Lourenço esse título de padroeiro, aquele que deve proteger-nos, aquele que deve interceder a Deus por nós. Agora me dói um pouco pensar ao mesmo tempo esse nobre que o poeta usa na poesia. É difícil perceber esse nobre, hein? Quando eu olho Capibaribe tão poluído, quando eu olho a Mata Atlântica que foi destruída, quando eu olho os riachos que cortam a nossa cidade, quando eu olho o esgoto a céu aberto, quando eu olho a juventude marcada por uma dor imensa que não sei se a gente vai conseguir recuperar, o direito à educação de qualidade, de saúde de qualidade, de projetos. São Lourenço, para ver o nobre que nós podemos, dentre tantas coisas difíceis, a gente tem que conseguir encontrar algo de nobre. Existe um tesouro escondido. Eu diria que um grande tesouro escondido, e que nós revelamos quando a gente assume como paróquia, como vida de igreja, é a capacidade de acolhida. Isso é nobre. Aqui vieram famílias de todos os lugares. As famílias antigas são pouquíssimas. As famílias que vieram para cá no século XVI são pouquíssimas. Mas várias famílias foram chegando, vindo de outros estados, vindo até de outros países, vindo de outras cidades, e foram chegando e foram encontrando aqui. Não a xenofobia, aquele medo do estrangeiro, mas nós temos essa capacidade de acolher as diversas famílias, que recordemos, por exemplo, a construção do Parque Capibaribe. Quantas famílias, meu Deus, chegaram ali naqueles anos, final dos anos 70, início dos anos 80, nós não sabíamos quem vinha, como ia, e era a paróquia que expandia, eram novos católicos que chegavam. Então, de nobre, eu digo para vocês, além de tantas atitudes, eu gostaria de destacar essa grande capacidade de acolhida. Essa é a segunda palavra, a acolhida. Isso é nobre. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos nos fechar como igreja. O Papa Francisco diz: sejamos uma igreja em saída. Acolher aquelas pessoas que chegam, as famílias que migram, buscando o que tem de imigrante. O mundo está cheio, agora com a pandemia, a quantidade de imigrantes e refugiados só tem crescido no mundo inteiro. E o que fazemos? O que como paróquia a gente precisa fazer para tornar ainda mais forte o
o que é nobre na gente, que é a capacidade de acolher. De não achar que ninguém é de fora. Eu não me lembro nunca de ter chegado um vizinho novo e alguém dizer, é de fora. Nunca. Dizia, mora ali. Mora ali. Então, como isso é diferente, viu? Se a gente passa por esse mundo de meu Deus, a gente vai ver que muitas vezes aquelas famílias que chegam, elas são rechaçadas, afastadas, até que elas consigam se integrar àquela sociedade, até que elas consigam viver ali em harmonia, demora muitos anos. Então isso é nobre. Sosfanal do mundo inteiro, né? Lourenço, aí eu acho que também outra vez o poeta exagera. Ele exagera. Porque o fanal é aquele feixe de luz que sai do farol. Não é? Quando o farol anda, aquele feixe, estou falando de farol que está na beira do mar, para orientar os navegantes. Aquele feixe de luz é o fanal. Então, Lourenço como esse fanal. Mas prestem atenção, olhe para a imagem. Atrás do fanal está o verdadeiro farol. Nosso Senhor crucificado. Ele sim, é que é a luz do mundo inteiro. Lourenço procurou colocar na vida os ensinamentos dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus. Então, quando nos criticarem, dizendo que nós vamos atrás de católicos que são idólatras ou algo que gostam de imagem e escultura, é porque não entenderam o excesso da poesia, em que diz que ele é o fanal, ele é aquele feixe de luz. Quando a gente acende uma lanterna e sai aquele feixe de luz, aquilo é o fanal. Mas a lanterna, a luz verdadeira, de onde provém toda a luz que nos ilumina no caminho, vem de nosso Senhor. Ele sim é que é a luz do mundo inteiro. Então esse cuidado, né, que a gente vai... Primeira palavra, gratidão. O segundo pé da nossa mesa é a acolhida. Vamos então ao próximo verso. Vencendo as brasas da tortura, foste fiel ao Redentor. Fazei que eu, pobre criatura, jamais ofenda ao meu Senhor. Vencendo as brasas da tortura. Vocês sabem por que São Lourenço foi parar em cima de uma grelha com as brasas? Porque o Império Romano queria pagar melhor o seu exército. Isso mesmo. Aumentar o soldo do exército. Parece que estamos vivendo em 2021, mas não é não. Eu estou falando do século III de São Lourenço. Em que o salário de professores e de médicos está esmagado, esse bendito salário, enquanto que o salário do exército só fez crescer nesses últimos anos no país. Por isso que ele foi colocado sobre as brasas da tortura. Se dentro da gente as brasas nos queimam por causa dos afetos desordenados, por causa do pecado, nós devemos sim deixar com que a nossa consciência crítica diante da sociedade, diante desse mundo que a gente vive, isso nos permita dizer, não dá para ser conivente com essa situação, não dá para continuarmos aceitando o que é vontade de Deus, não é possível. Em que a gente tem um santo com um referencial de vida deste nível, que não foi um homem piedoso, foi um homem de firme propósito, decidido. Então, nosso padroeiro é um homem de firme propósito, é um homem que deu a palavra e foi com ela com Cristo até o fim, assumiu todas as consequências dele ser batizado, foi fiel ao Redentor, foi fiel a nosso Senhor. Viveu o seu batismo
na radicalidade, na mais profunda experiência que se pode viver. Fazei que eu, São Lourenço, eu sou pobre criatura. Não é que o pobre criatura, mas fazei que eu, tem uma vírgula, pobre criatura, eu sou a pobre criatura, eu dependo de Deus, eu preciso dessa força de Deus, eu preciso do perdão de Deus, jamais ofenda o meu Senhor. Não vejam o cuidado, ofender a nosso Senhor é ofender o próximo. A gente não consegue ofender nosso Senhor no céu porque Ele é amor. Ele é Deus. Ele sempre perdoa. Não dá para ofender nosso Senhor. Mas a gente, quando ofende o outro, estamos ofendendo a nosso Senhor, porque nosso Senhor está presente no outro. O outro foi criado e é criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando a gente pede a São Lourenço que nos ajude a jamais ofender, porque eu mesmo, sendo pobre criatura, eu corro o risco de ofender a outros, o tempo inteiro. Então, é pedir sempre essa graça de estarmos atentos, dizer, eu vou ofender a quem me ama, devo parar. Eu vou ofender a outra pessoa que me quer bem, eu vou parar. Não dá para continuar ofendendo. Então, quando cantamos isso, estamos pedindo uma graça muito grande pela intercessão de São Lourenço. Fazei que eu, pobre criatura, jamais ofenda ao meu Senhor. Então, a terceira palavra da nossa mesa é a palavra discernimento. Que os nossos afetos desordenados, que o nosso querer, a nossa vontade, eu gosto assim. Perguntas primeiro o que Deus gosta. O que Deus gosta? Tenha esse cuidado, porque eu quero ser aquela árvore boa que Jesus falou no Evangelho. Eu quero ser aquela pessoa boa que tira coisas boas do coração. Então isso é uma graça, a gente tem que pedir todo dia, porque não é fácil. Então constantemente a gente precisa pedir essa graça de discernir. Não é entre o bom e o ruim não, viu, seu Otávio? Discernir é entre o bom e o melhor. O que é a maior vontade de Deus? Aí a gente vai cantar agora o próximo verso para a gente terminar a nossa mesa. Vamos ver então? Marte limpai a nossa estrada, de fiz hereges e ateus, por vossa carne requeimada, para a maior glória de Deus. Eita, meus jovens, as crianças nunca ouviram essa palavra vis hereges. Não se usa mais, não é? Os vis hereges. E nós temos a nossa poesia, viu? E é bonito. Pedindo ao Marte que nos livre dos vis hereges e dos ateus. Daqueles que enganam. Naquela época em que se construiu esse hino, havia uma perseguição da igreja nesse estado de Pernambuco. Então, havia perseguição, isso eu estou falando, 1770 e 80. Havia uma perseguição dura aos católicos da paróquia. Os terrenos que pertenciam a famílias de outros grupos vendiam terrenos caríssimos. E aqueles que eram amigos dos vis hereges conseguiram se estabilizar. E o padre, na época, junto com o povo, e aí o poeta constrói esta poesia. Marte, livrai a nossa estrada dos vis hereges e dos ateus. E hoje nós conseguimos pedir a São Lourenço isso, que ele nos livre dos falsos messias, que ele nos livre daqueles que dizem que acreditam em nosso Senhor.
que são incapazes de recorrer às necessidades do povo. Então, esses de hoje são os vis-hereges e os ateus. Esses que a gente observa, o que tem crescido? Esses dias foi cortado o orçamento para comprar remédio para quem está fazendo tratamento de câncer. Cortado o orçamento. Isso no país inteiro. Então nós temos que pedir mesmo, viu? Marte, limpai a nossa dos vis-hereges e dos ateus. Ajuda-nos a mudar essa realidade que nós estamos passando, não só sobre a pandemia, mas decisões e a falta de respeito que nosso povo tem sofrido. Esse é um pedido para a gente fazer na novena. Aí continua o hino dizendo: Marte, limpai a nossa estrada dos vis-hereges e ateus, por vossa carne queimada e requeimada. Não foi assim? Foi queimada nas costas e ele disse: vire, porque já está assada, podem comer. Foi requeimada. Aí vem a última frase: para a maior glória de Deus. Esta frase, ela é muito querida, muito querida. Existia um grupo de homens que começou o trabalho aqui. Esse foi o que nós cantamos no Salmo. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Isso aqui, São Lourenço, da Mata do Brasil, como era chamada naquela época, padre, era os confins do universo. Era um lugar longe. Você sabe que Pernambuco, quando se trata em francês a palavra Pernambuque, eles entendem como um lugar longe que tem índios bravos. Até hoje eles têm esse ditado: vai a Pernambuco, vai a um lugar longe e aonde tem índios bravos. Era um lugar longe. E chegava na Europa só as conversas. E aqueles missionários vieram trabalhar aqui. Inclusive, no relato que a gente tem na folhinha, diz que foram assassinados aqui perto da porta da igreja. O lema desse grupo de missionários, que se chamam Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, na qual o nosso Senhor me deu a graça de ser membro, é a maior glória de Deus. Então, padre, foi a única marca que depois da supressão da companhia, a presença dos jesuítas aqui, a gente não tem mais nada no altar que diga que foi construído pela companhia. Não tem o IHS, não tem um sol, talvez no lugar daquele anjo tivesse. Mas com a supressão da companhia foram tirados todos os sinais que disseram que os jesuítas já tinham trabalhado aqui. Eles foram para o mosteiro de Olinda, no Recife, depois foram deportados, todos. Todos foram embora. Para o mosteiro não, para o que seria hoje o seminário, né? Que era a nossa casa, o seminário de Olinda. Então vocês vejam que quando a gente diz ad maior Dei Gloria, ou seja, a maior glória de Deus, significa dizer que tudo o que fazemos, todo o empreendimento da paróquia, todo o projeto que cada grupo faça, seja para a maior glória de Deus e não do próprio grupo, para que a gente saia daqui com o coração cheio de orgulho. Não é isso, não. Nós somos chamados e chamadas a buscar sempre a maior glória de Deus. Tudo o que fazemos. Então, eu acredito que eu vejo isso, depois que entrei na ordem, que comecei a estudar sobre, eu vi, meu Deus, eles não conseguiram, porque sabe por que eles não tiraram a maior glória de Deus do coração do poeta? Porque não dá para tirar aquilo que está no coração. As lembranças que nós vamos guardar ao longo da nossa vida, desse altar, dessas celebrações, desse tempo de pandemia, não vai ter quem tire do coração da gente. Então esta frase, a maior glória de Deus, ad maior Dei Gloria, é o lema da companhia, e eu digo com muita alegria, está no hino do meu padroeiro. Então quando os jesuítas começaram a trabalhar, que chegaram ao Brasil em 1549, e a São Lourenço, imagina, 1570 começa o trabalho, inclusive por região de Matriz da Luz,
Diz que a igreja foi construída, começou a ser construída desse tempo, não é? Quando chega a 1621 é que é erguida a condição de paróquia. Então é um trabalho longo de missionários que vêm para realmente ajudar no processo de evangelização. Então vejam quanta história, quanta coisa rica a gente consegue extrair dessa ad maior Dei gloriam, a maior glória de Deus. Então agora a gente conclui com o último verso do nosso hino. Flama do bem, sede na vida, a nossa guarda, a nossa luz, que nos conduza à prometida morada eterna de Jesus. Terminamos assim a nossa mesa. Flama do bem, calor, sabe aquele calor que vem muitas vezes de dentro, que a gente diz, o meu braço inflamou? Não é um calor que a gente sente quando inflama? Então a flama é um calor. Então São Lourenço é essa flama do bem, esse calor do bem, essa presença de Deus. Sede na vida, ajuda-nos. Sede na nossa vida, continua sendo São Lourenço. É sede do verbo ser, sede na vida. Continua nos protegendo, continua nos ajudando, porque está difícil demais caminhar. Que Ele seja a nossa guarda, a nossa luz, e como altar que é a nossa vida, como uma mesa constituída da gratidão, da confiança, da entrega e, por fim, dessa realização da vontade de Deus, no trabalho missionário, no trabalho da família, que a nossa vida seja constantemente esta mesa. Então olhem sempre para o altar, vejam nosso Senhor e diga que a minha vida seja como esta mesa, que deseje a morada eterna de Jesus. Santo Inácio vai nos dizer de forma tão bonita, Joana, que o céu foi criado para os filhos de Deus e o inferno foi criado para o diabo e os seus seguidores. Não foi criado para o humano. Não foi criado para nós, não foi criado para que ninguém se perca. Isso é um escândalo. Então nós não queremos que ninguém pereça, que ninguém sofra. Vamos continuar construindo a nossa vida a partir de um altar sólido, de 4 pés, sustentados pela gratidão, pela confiança, pela entrega e pela realização da vontade de Deus. Então o altar da nossa vida vai ser como o altar que foi aquela grelha que colocaram São Lourenço. Um pão assado, um pão repartido. Não podemos continuar sendo pães crus. Essa novena precisa nos ajudar a cozinhar esse amor de Deus, para que a gente possa entender o quanto Deus nos ama. Sairmos daqui com esse excesso de confiança. Meu Deus me ama, meu Deus me perdoa. E meu Deus me chama, e Ele me dá exemplos, como desse jovem que nasceu na Espanha, se dedicou, não deixou com que o dinheiro do país fosse entregue, ou o dinheiro de Roma fosse entregue na mão do governador, na mão do prefeito da cidade, porque seria para pagamento do exército. Isso só esmagaria os pobres, só aumentaria o poder dos ricos. E São Lourenço não admitiu isso. Ele disse: eu sigo a Jesus e vou até o fim. Que Deus nos conceda essa graça de seguir Jesus e irmos até o fim. Seja amém.